Dando continuidade ao processo de aprendizado, o que acontece? As técnicas básicas da confeitaria, elas não são importantes apenas para poder fazer a técnica básica. O que eu quero dizer com isso? Você tem 3 tipos de merengue: merengue francês, merengue suíço e merengue italiano. O merengue francês é o que normalmente nós usamos para fazer em massas de bolo, que já foi feita em uma das receitas aqui do curso. O merengue italiano, que leva calda de açúcar, também já foi feito e foi feito na receita de torta de limão. E agora vamos aprender juntos o terceiro merengue, que é o merengue suíço. É uma receita para fazer macarrons, um clássico francês. E olha, eu diria que talvez o macarrão esteja para um confeiteiro o que um ovo frito é para um cozinheiro. Fazer ele bem feito não é tão simples assim. Por quê? Ele tem diversas características que qualificam o macarrão como algo bem feito. Vocês vão entender tudo isso conforme eu for na explicação, mas o importante é que tudo começa dentro do merengue suíço. Mas, vamos lá. Esses 4 pequenos ingredientes: açúcar refinado, farinha de amêndoas, pode ser substituída por uma farinha, por exemplo, castanha de caju, contanto que ela esteja bem fina, uma farinha de castanha do Pará, também bem fina, sem estar granulosa, ela tem que ter essa textura, ó. Uma farinha mesmo, quase uma farinha de rosca, bem leve. Se não tiver nessa, você precisa daí refinar ela um pouco, que já faz parte do processo. Como assim? Precisa de um processador. E eu vou bater a farinha de amêndoas e o açúcar de confeiteiro no processador. Por que você faz isso? Para ter uma garantia de que todos os elementos estão mais finos possíveis e bem misturados. Por isso que você tem que passar pelo processador. Então, na função pulsar, ó, pulsar, que assim o ingrediente ele vai caindo enquanto você bate. Se você só bate assim, a tendência é que o ingrediente fique para cima. E você precisa que ele tenha essa queda entre um pulso e o outro para conseguir refinar melhor o seu material. Pronto. Feito essa etapa, o que você também precisa fazer é garantir que não tenha nenhum grunho na sua receita. Ou seja, peneirar. Sempre que eu falar de algo homogêneo, sempre que eu falar de algo que eu quero bem liso, bem fino, vai passar pela peneira um pouco, tá? Então, peneiro ele. Eita. Depois eu vou levar uma aula de como mexer no processador, tá? Pronto. Augusto, já tira o processador para mim, por favor. E passo ele por com uma espátula e com a peneira. Por que a espátula? Porque se sobrar qualquer coisa aqui na peneira, eu não quero desprezar nada, eu não quero tirar nada da receita para não alterar a quantidade do ingrediente. Então, eu peneiro. Vai sobrar aqui alguns grãos um pouquinho mais grossos. E ao invés de você tirar ele, você ajuda com a espátula ele a passar. Garantindo assim de que todos tenham o mesmo tamanho. Ou tamanhos os mais próximos possíveis, tá? Se a espátula não for o suficiente, pode usar algo mais firme, como uma colher. Mas o importante é você não perder nada da receita. Você vê, esses tamanhos que a gente tem aqui, através do processador e da peneira, eu consigo refinar ela. Se eu continuasse batendo essa farinha de amêndoas, ela ia virar um bloco, porque ia começar a sobrar muito óleo em relação ao açúcar. E não seria interessante para a sua receita. O processo de refinamento é este. A peneira é ideal que seja de metal e não uma peneira de plástico.
Pronto. Essa etapa estando pronta, podemos já começar a fazer o merengue suíço. Merengue suíço é diferente... Me dá um bolzão, por favor. É diferente dos outros merengues. Por quê? Ele depende de você cozinhar a clara. Lembra que eu falei que é muito importante que hoje em dia você não sirva ovos crus de nenhuma forma para o seu cliente? Pois é. Aqui eu estou buscando a estabilidade do merengue suíço para conseguir fazer ele dar certo. Então, eu vou misturar as claras e o açúcar refinado. Misturei. Vou ao fogo, onde já tem um banho-maria. Lembre, o banho-maria é sempre uma panela menor do que o seu bowl, para que ele não encoste no fundo onde está a água. Só me interessa aqui o vapor dele. E mexo ele constantemente até dissolver o açúcar. Quando que eu sei, aqui no merengue, que já dissolveu o açúcar? Existem dois testes. Um, você usando um termômetro e esperando chegar até aproximadamente 60 graus, 55 a 60 graus, mas a tendência é da clara cozinhar demais e depois ela vai para o forno. Então você tem duas oportunidades de eliminar qualquer doença no macarrão. Mas existe um teste, confesso que bem caseiro, simples de você fazer, que é pegando um pouco da mistura entre o seu indicador e o seu polegar e sentindo se ainda tem algum grão de açúcar. Ó, minha panela nunca encosta na água, fico só com o vapor, que é o que me interessa. E eu misturo. Eu não estou batendo. Eu estou misturando. Uma outra coisa muito importante, talvez, de você reparar, é que toda vez que eu estou fazendo um preparo, eu presto absoluta atenção nele. Tento não desviar minha atenção fazendo outras atividades durante esse preparo. Isso muda muito a sua interpretação de como você vai fazer confeitaria. Pronto. Ó, pego um pouquinho da mistura aqui, sinto, ainda tem um pouquinho de grãos, vou continuar misturando. Até dissolver por completo o açúcar. Ó, eu aproveito o próprio movimento que o bowl e o fouet faz. Eles se encaixam, tá? O fouet é arredondado e o bowl também. Então, para não fazer força, ó, eu só acompanho o movimento do bowl com o fouet. E agora eu já sei que ele está no ponto. Coloco entre o dedo, não tem mais nenhum grão de açúcar, significa que eu já cozinhei ele por completo. Vou para a batedeira. Antes de transferir, ó, para evitar que tenha qualquer contaminação com a água, eu seco o fundo do bowl, para evitar que caia qualquer gota. E vou bater com o globo, porque agora eu quero ar dentro dessa receita. O macarrão é uma receita um pouquinho louquinha, tá? Por quê? Você coloca ar e depois você tira ar. Como assim? Tô falando sério. Você tem que montar o merengue e depois você vai tirar o ar do merengue. Mas por que você tem que fazer isso? É uma questão de estrutura da albumina, da clara que eu estou usando. Eu preciso que ela passe por essas transformações para conseguir chegar no ponto que eu vou trabalhar. Pior descrição que você pode receber de um macarrão é um suspirinho com farinha de amêndoas. Não, não é isso. Bato até atingir temperatura ambiente em velocidade alta.
merengue já está assim, espumoso, é uma boa etapa para você juntar o seu corante alimentício. O corante alimentício eu recomendo que você sempre use ou em gel ou em pó. Aqui eu vou usar um gel, uma cor amarela. Não muito, para não ficar muito forte, eu quero um amarelo bem pálido. E bato. Pronto. Num bowl de metal como esse da batedeira, é muito mais fácil eu colocar a minha mão em volta e sentir que ele chegou em temperatura ambiente. Mas, caso contrário, caso você queira reconhecer, é esse ponto, o bom e velho de picos firmes, tá? Significa que você estruturou por completo o seu merengue. Sempre evita bater as hastes da sua batedeira do globo na lateral, porque isso faz um desgaste enorme do equipamento. E agora eu vou juntar a farinha de amêndoas com o açúcar de confeiteiro, que eu já processei, peneirei, ou seja, refinei aqui dentro da mistura de merengue. Mas eu vou fazer o seguinte, para que eles consigam ver, para que você consiga ver, né? Aí em casa melhor, eu vou juntar o merengue nele. Não tem diferença nesse caso. E agora vem um mito. As pessoas acham que o macarrão é um merengue, é um suspiro. O suspiro depende da estrutura aerada da sua clara, certo? Significa que eu não poderia colapsar. O que eu vou fazer agora é colapsar o merengue junto com a minha farinha de amêndoas e o açúcar. Isso interfere diretamente no como eu vou misturar isso, tá? Porque se eu quisesse manter a estrutura, eu teria que misturar delicadamente desta forma. Mas eu não quero. Eu quero que quebre essa estrutura. Então eu vou misturar com força essa mistura. Repara aqui, ó. Eu realmente pego a minha espátula e puxo contra o bowl. Eu até coloco um dedo aqui, ó, na minha espátula para ter mais firmeza nesse movimento. Eu tenho que colapsar até que essa mistura ela fique brilhante e ela, quando caia, abra um pouco aqui no bowl. Porque senão fica muito aerado e você começa a ter aqueles erros típicos do macarrão, que é romper no meio, que é você ficar com ele com uma casca fina, muito fraca, e isso não é bom. Quase lá. Sempre, ó, eu limpo a minha espátula na lateral do bowl para que não tenha nada por misturar. Quase. Pronto. Ó, repara quem está assistindo, se eu faço assim nele e deixo ele abrindo, ele abre lentamente no bowl de novo. É isso que vai conferir a forma do macarrão. Pronto. Essa etapa completa. Agora vem o que é considerado o grande desafio: pingar o macarrão homogeneamente e uniformemente no mesmo tamanho para que todos eles saiam no padrão que você quer.
Então, como eu sempre digo, ó, vou usar um saco de confeitar, está equipado com um bico perlé, que é o bico liso. Esse daqui indica 803, mas ele tem mais ou menos uns 5 milímetros, mais ou menos, uns 4 milímetros de diâmetro, tá? Porque cada marca tem uma referência diferente, então fica mais fácil saber pela milimetragem do que saber pelo tamanho dele, tá? Então, dobra a manga. 1, 2, 3 vezes para evitar que suje a parte de cima. Pego a minha massa. Trabalho sempre com as 2 mãos para frente. Essa receita de macarrão com o merengue suíço é uma receita muito mais estável para quem for trabalhar em regiões úmidas, por exemplo, próximas ao mar, tá? Regiões que dependem de ter maresia, essas coisas. O merengue suíço definitivamente te dá uma estabilidade da massa muito maior, tá? Tenho aqui uma assadeira equipada com um tapete de silicone. É meio que insubstituível esse tapete de silicone, mas se você tiver a oportunidade de comprar um papel manteiga, daquele mais brilhante, não aquele fosco de rolo que você compra em supermercado, mas aquele mais brilhante que compra-se normalmente em folhas, em lojas de material de confeitaria, ele pode ser também usado e ele é melhor, porque ele é um pouquinho mais grosso do que o papel manteiga de rolo que você encontra no mercado, tá? Então, coloco o material para cá, torço ele aqui em cima para que me dê pressão e envolvo no meu dedo. Isso me dá firmeza. Agora, estamos nós no Ocidente, tá? Tem uma assadeira mais reta do que essa, será? Essa daí. Tá melhor. Por quê? Por que eu quero a mais reta? Porque senão ele pode começar a ficar deformado. Então é importante que você tenha uma superfície bem plana para trabalhar, tá? Ó, eu vou em 90 graus pingar o macarrão, eu elejo uma altura, paro de apertar e corto. Eu elejo uma altura, aperto, paro de apertar e corto, fazendo um movimento circular. Então reparem, tem uma altura de quase um dedo, eu aperto sem levantar, paro de apertar e corto. Uma altura de um dedo, sem levantar, eu aperto, paro de apertar e corto. Com a prática, você vai fazer esse movimento com muito mais velocidade do que você vai fazer a primeira vez. Mas isso apenas a prática vai te trazer. Repara que eu uso 2 dedos aqui, ó, para me dar firmeza. E eu sempre intercalo os macarrons. Não faço eles em linha reta. E deixo um espaço entre eles. Por que isso? Eu vou facilitar e vou promover a circulação de ar ao intercalar eles. O ar vai correr de um zigue-zague aqui, fazendo com que o calor se distribua de forma uniforme entre os macarrons. Uma vez que eu pinguei eles, eu bato a assadeira a fim de tirar qualquer biquinho que tenha ficado, tá? Então, auxilio eles a ganhar forma. Porque esse merengue ele é mais firme, então ele não espalha com tanta facilidade quanto outras receitas.
e deixa ele descansar por aproximadamente 3 minutinhos, 4 minutinhos, dependendo da região que você tiver, até que forme uma pequena crosta ressecada por cima, na qual, ao encostar o dedo, não aconteça isto, ó. Grudar um pouquinho. Vai ser muito rápido aqui, porque tem um ar-condicionado direto em mim, o que ajuda muito a ressecar ele. Então, nessa etapa, um ventilador, alguma coisa assim, pode ajudar você a acelerar esse processo, tá? Aqui, pelo jeito, eu não vou nem precisar esperar esses 5 minutos, porque olha só. Já não gruda. Ressecou bem mais rápido, tá? A gente está gravando em Maringá, caso você não saiba, e aqui a cidade está seca para burro. Então, você não vai nem precisar esperar, porque ó, já ressecou. Eu tenho um forno de ventilação pré-aquecido a 115 graus, com a ventilação no mínimo. E o macarrão está no forno, ele fica, olha aí, pouquíssimo tempo, tá? É um trabalho de paciência. Ele está pronto, ficou por aproximadamente de 15 a 20 minutos a 115 graus, num forno de convecção. O que é um forno de convecção? É esse forno turbo. Eu já tiro o silpá e coloco aqui, para que ele esfrie rapidamente. Se, por acaso, você não tem um forno desse, um forno turbo, você pode fazer o macarrão em casa usando o forno convencional. Existe um pouco de diferença na temperatura. É difícil de você conseguir fazer porque normalmente não tem a ventilação. O que você pode fazer em casa? Você pode ligar o seu forno numa potência mais alta e aí você coloca o macarrão lá dentro, por exemplo, a 180 graus. Coloca o macarrão e desliga o forno, ou aquece a 250 graus. Coloca lá dentro e aquece. Você põe um termômetro lá dentro, a temperatura vai estar mais ou menos a 100 graus. Você deixa ali por 7 minutos aproximadamente. Depois você abre o forno, liga de novo o forno, com gás, com chama, e com ele entreaberto, pode pôr um garfinho ali em cima, você vai assar a 130 graus, sempre controlando a temperatura com um termômetro analógico, não o digital. Se você tiver um digital, melhor, mas pode ser o termômetro analógico, que é aquele que parece um prego, e você deixa dentro do forno para conseguir sempre visualizar a temperatura. O ideal é que o seu macarrão forme essa saia, esse pezinho, e uma casca por cima. Você não pode manusear o macarrão enquanto ele está quente. Então, enquanto eu espero o macarrão esfriar, ó, por acaso esse daqui já está saindo, você percebe que o meio ficou bem úmido e a casca crocante. Essa é a ideia que o macarrão tem que ter. Enquanto ele está aqui perdendo a temperatura, eu vou fazer uma ganache de chocolate ao leite para rechear ele. Sempre recomendo que você utilize ganaches ou que você utilize brigadeiro, algum recheio mais cremoso, mais pastoso, para rechear os seus macarrões, tá? Então, eu vou usar uma ganache que leva creme de leite. Eu aqui estou sempre usando creme de leite fresco. Caso não tenha acesso na sua região, pode usar o creme de leite UHT. Glucose, que eu sempre recomendo que você use a glucose de milho dessa transparente, e não aquela glucose de milho que você vê normalmente nos mercados, mas sim sempre em lugares para material de confeitaria. Aqueço o creme de leite. Lembre-se, aquecer é uma palavra importante. Significa fogo alto para chegar na temperatura o mais rápido possível. Você já pega um mixer pra gente, Hugo, por favor? E chocolate ao leite, porque é uma preferência nacional. O brasileiro gosta de chocolate ao leite. Mas caso você queira fazer uma ganache de chocolate amargo, você já tem essa receita feita numa torta de caramelo com leite condensado, avelãs e uma ganache equilibrada, que foi uma receita já dada aqui no curso. Então, pode ir lá, pode intercalar as receitas. Não fica tão imóvel, tão fixo no que uma receita representa. Tenta usar a técnica e não olhar só como uma receita. E intercalar esse conhecimento para chegar em novos resultados.
Sempre mexe um pouquinho o creme de leite para ter certeza de que ele aqueceu por igual. Você percebe que aqueceu quando ele levanta essa fervura, removo do fogo e despejo sobre o chocolate. Deixo o chocolate ganhar da temperatura, derreter junto com o creme de leite. E sempre que eu fizer ganache, eu gosto de usar o mixer. O mixer porque ganache, como eu expliquei na outra receita, ela é uma emulsão. E o mixer ajuda a fazer emulsões por causa da direção da lâmina. Então, uma vez que você já sabe que ele já derreteu, pronto. Mais rápido de misturar, já tem uma mistura lisa, homogênea, brilhante e emulsificada. Quando for guardar, sempre superfície de contato com o filme plástico ou com uma película. Tem um filme plástico aqui? Só para... Então, ó, eu uso aqui um saco de picotar, mas pode ser um filme plástico. Nunca se esqueça o que acontece com o leite quando está aquecido, ele forma uma nata. Aqui foi creme de leite. Então, uma superfície completamente coberta e levo para descansar até chegar no ponto de trabalho. Eu aqui tenho uma já pronta que eu vou usar para rechear e o meu macarrão já esfriou. Não, pode deixar, pode deixar. Pronto, ó, até essa textura de bico para poder trabalhar. Agora o que eu faço? Eu venho com a minha espátula, ela bem reta, eu separo o macarrão do tapete de silicone ou do papel manteiga que eu estiver usando. Minha bancada está completamente limpa e higienizada. Eles soltam com facilidade quando eles estão bem assados, tá? Faço pares. Como assim pares? É óbvio, você fez isso à mão. Então, nem sempre você vai conseguir chegar num grau de uniformidade exato. Mas, na hora que você fizer, você vai procurar os pares compatíveis e juntá-los. Vamos rechear mais alguns, porque macarrão é que nem pipoca. Você começa a comer e você não quer parar. Mas uma pipoca cara, né? Porque leva farinha de amêndoas, então... Se não é compatível, procura o que é compatível. Pronto. Você vai trabalhar sempre fazendo ele dessa forma. Um virado para o lado de baixo e o outro virado para o lado de cima. Por quê? Um vai receber a ganache e o outro depois já vem por cima, cobrindo e fechando. Isso facilita a sua organização de trabalho, tá? Um saco de confeitar equipado com um bico perlê. Um bico perlê, esse daqui é de 8 milímetros, tá? Algo compatível com o seu macarrão. Dobro a manga sempre 3 vezes. Interrompo o fluxo colocando para dentro e aquele momento delicioso em que esses ingredientes, em que essas misturas todas se transformam num doce. Repara que o brilho da minha ganache, ó, como ela foi emulsificada, ele permanece até depois que ela está já solidificada, que ela já se consolidou. Isso se chama cristalização na confeitaria, tá? Você cristalizou o chocolate, cristalizou a ganache. Na ganache, o termo mais correto é você falar que ela consolidou.
E agora, rechear. Eu gosto de macarrão bem recheado. E costumo rechear ele nesse formato de espiral. Porque facilita a vida. Olha só, se eu tento rechear ele só numa gota, acaba indo muito mais recheio. Você não consegue chegar na mesma uniformidade de você fazer a espiral. Uma vez eles recheados, como eu já tenho os pares separados, fica muito mais fácil e simples de conseguir fechá-los. Pronto. E para indicar que ele é de chocolate, eu vou bater só um leve chocolatinho em cima com uma peneira. Aí, ó, uma peneirinha bem fina, um pouquinho de chocolate e a uma distância bem grande, ó, só para indicar que é de chocolate. Um acabamento simples, mas que traz uma identificação melhor do que o seu macarrão é. E agora vem aquele momento em que eu vou experimentar. E olha, eu vou experimentar um que eu fiz aqui com mais recheio, porque eu quero explicar para vocês como é que funciona ele, tá? Ó, então, olha o crack. Um bom macarrão, ele tem que ter uma casca quase da grossura de uma casca de ovo, o meio macio, meio puxa na boca na hora de mastigar, que é responsável da albumina e daquele ato de colapsar a clara de neve, a textura da farinha de amêndoas, que é deliciosa, e bastante ganache, tá? A saia, que é o que define as camadas dele, e bom apetite, até a próxima receita.